Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal e se você não me conhece, eu sou a Poli e se liga nos próximos minutos que você vai me conhecer mais um pouquinho. Então, gente, chega a hora da famosa entrevista. A primeira coisa que vai acontecer vai ser você receber uma carta mais ou menos assim, tá? Vai ser um comunicado dizendo a data, o horário e o endereço da sua entrevista. Só existe um escritório aqui da minha cidade, do consulado americano, então eu sabia exatamente onde que era. Tinha a data certinho, o horário certinho e o endereço. Então, depois que eu recebi essa carta, eu comecei a me preparar, né? Fiquei, meu Deus, fiquei muito nervosa. Fiquei super ansiosa pra entrevista, não sabia como seria. Comecei a assistir vários e vários vídeos pensando, meu Deus, como que vai ser? O que vão perguntar? E se eu travar? E se eu ficar nervosa? Ai, meu Deus, não sei. Deixa eu tomar uma água, que é melhor duas pedras no caminho do que uma no rim, né? Enfim, gente, o que aconteceu? Chegou o dia da entrevista, uma coisa muito importante, tá? É a sua vestimenta. O traje é excepcionalmente importante para você lembrar, tanto para você quanto o seu cônjuge. A minha sugestão é que vocês dois coloquem trajes de casual, assim, mas de business, sabe? Business casual. Como assim, por exemplo, você pode usar, o homem, né? Pode usar uma calça jeans com um blazer, uma camisa, um sapato um pouco mais social. De preferência, não use, né, camisetas. A minha sugestão é dê preferência para como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego. É exatamente isso que eles querem. Que você se apresente como se estivesse indo para uma entrevista de emprego, ok? Então anota aí. No meu caso, para as mulheres, eu não tenho foto, mas eu coloquei uma calça jeans escura, preta, que daí parecia uma calça mais social. Eu tava com um salto de ponta fina preto, eu preferi ir com tudo preto porque não tem erro, né? E aí não fica chamativo, fica bem executivo, fica bem clean. E aí coloquei uma blusa, tipo assim, né? Mais ajeitadinha e um blazer preto por cima, ok? E assim, normal, gente, acessório, relógio, tava de brinquinho, colar. Eu gosto de falar sobre esses detalhes, porque às vezes a gente acha que Né, vou botar um batomzão, vou colocar uma maquiagem, vou parecer a louca da festa pra ficar bonita. e aí a gente acaba estragando aquela oportunidade e causando uma má primeira impressão, ok? Então se liga aí, menos é mais, mas nesse caso você quer ser bem clássico, tanto o teu cônjuge como você, como se estivesse indo para uma entrevista de emprego, beleza? Anotou aí as dicas? Então, gente, Gente, eu falo muita gente, né? Tem que ser coisa do sul mesmo. Misericórdia. Meu Deus do céu. O tanto de pelo. Acabei de ver na minha blusa preta. Que vergonha. Vou mostrar o culpado dos pelos nas minhas roupas pra vocês verem. Quem que é? Olha aqui, ó. O culpado da minha blusa tá cheio de pelo. Olha o tipo desses dois. Vem aqui, cara. Vem aqui, amor. Vem aqui. É pelo, gente, pra dar e vender esses dois. Meu Jesus. Mas a gente ama, né? enfim, chegou o dia da entrevista, já falamos sobre o traje. Agora, uma coisa muito importante: se vocês lembram, pessoal que assistiu o vídeo, se você ainda não assistiu, vou falar de novo, tá aqui na descrição, tá? Clica lá no link, vai ver todos os formulários, eu vou explicar certinho o que tá nessa pasta, ok? Essa pasta, gente, é que tem toda a documentação que eu mandei pro consulado. Lembre-se, eles não te devolvem essas documentações. Então, quando você for para a tua entrevista, você quer levar as cópias. No caso, se, por exemplo, o teu entrevistador quiser perguntar alguma coisa, você tem os documentos ali à mão, tá? Essa foi uma dica minha. No meu caso, eu adicionei coisas a mais. Por exemplo, eu adicionei fotos do nosso casamento a mais, porque para mandar pro consulado, eu mandei assim umas 20 fotos no total. Entre lua de mel, casamento, chá de panela. Eu mandei essas fotos, mas eu não quis mandar muitas para não sobrecarregar
a aplicação. Então, eu mandei só exatamente o necessário. No dia da entrevista, eu levei fotos a mais. Como que é a entrevista? A entrevista, você vai entrar no escritório da pessoa, do entrevistador, né? Vai cumprimentar, vai dizer oi, aquela coisa toda. Aí o entrevistador pode ser que pergunte algumas coisas. No meu caso, eu quero contar como foi a minha entrevista. Do começo ao fim, foi uma entrevista de mais ou menos 25 minutos a 30 minutos, tá? Então, começou assim, era uma entrevistadora mulher, bem firme, bem assim, curta e grossa, tá? Bem chucra, que nem a gente diz no sul. E aí, ela começou a perguntar sobre como que a gente se conheceu, ela perguntou quando que a gente se conheceu, aonde. Aí eu contei um pouco da nossa história, ela perguntou o porquê que eu estava nos Estados Unidos quando a gente se conheceu, e ariariara, tá? Detalhes do início do relacionamento. Aí ela foi perguntando detalhes de assim, quanto tempo a gente teve um relacionamento antes de casar, então quanto tempo a gente foi noivos, quanto tempo a gente foi namorado. O James, pra quem não sabe, morou no Brasil 3 meses lá em casa com os meus pais e comigo, com a minha família. Então ela queria saber um pouquinho mais de como foi esse tempo, como minha família lidou com a situação. Depois de perguntar sobre isso, ela perguntou na questão daqui dos Estados Unidos. Perguntou o que meu marido fazia. E, gente, uma coisa, um parênteses, as perguntas vão ser bem redundantes, tá? Por mais que você tenha já feito a descrição de tudo que ela vai perguntar na entrevista no formulário que você mandou, eles vão perguntar de novo. Por quê? Eles querem ter certeza que a informação que você mandou dá match com a informação da realidade que você vai falar na entrevista, né? Então, assim, não fique nervosa, não fique de saco cheio por ter que repetir. Conte tudo e lembra, muito importante. Para. Anota aí. Não mude as suas respostas, tá? Isso é muito importante. Se por algum acaso você contou uma história, um fato, alguma coisa assim, nos formulários, e aí quando chegar na hora da entrevista, você queira elaborar um pouco a história, que possa ser um pouco confusa, não faça, seja bem simples, óbvio, né? Conte os detalhes, mas tenha certeza que a tua história do formulário dá match com a história que você vai contar naquela hora, tá? E que seja verdade, né? Então essa é a minha dica. Porque eles querem ter certeza que a tua história é válida. Tem muita gente que fala que eles foram separados. Foi o marido, né? O cônjuge 1 numa salinha, o cônjuge 2 na outra salinha, e eles faziam a mesma entrevista simultânea. No meu caso, a gente não foi separado, a gente fez sozinho. E não tem como escolher isso, vai ser da hora, né? Vai ser dependendo do teu entrevistador. Então, a nossa entrevistadora nos manteve juntos. Depois de perguntar coisas sobre o Brasil, sobre como a gente se conheceu, o relacionamento, ela começou a perguntar sobre coisas aqui. Aonde vocês vão morar, como que vocês vão se sustentar, né? Poliana, se você não arrumar um emprego, o James consegue pagar as suas contas, consegue te sustentar financeiramente, né? Eles perguntam também, lembra, é bem redundante, perguntam se eu já fui casada, se o James já foi casado. O mais importante disso tudo, segunda dica, tá? Responda sim ou não. Eu fiz a maior burrice da vida, que eu tava tão nervosa, de fazer Não faça pro agente consular, pelo amor de Deus, que eu quase morri. Porque as perguntas eram tão redundantes e eram uma atrás da outra, assim, ó, 30, 40 perguntas sem brincadeira. Tipo assim, você já mentiu pra um policial americano? Você já cometeu um crime? Você já foi aliada a algum grupo terrorista? E assim, eu ia respondendo, não senhora, não. Aí teve algumas respostas que eu fiz assim. E toda vez que eu fazia isso, a entrevistadora parava e olhava, sim ou não? Ela falava assim pra mim, sim ou não? Sim ou não, né? Então assim, gente, não esquece, é sim ou é não.
Não vai fazer tá? Depois de perguntar sobre a questão aqui de moradia, de sustentar, de se sustentar financeiramente, aquela coisa toda, a minha entrevistadora, a nossa entrevistadora, perguntou planos do futuro. Se a gente quer ter filhos, se eu quero fazer faculdade, se o James faz faculdade ou quer fazer faculdade, quais são os nossos planos, aonde a gente quer morar, se a gente quer se mudar para algum outro estado nos próximos 5 anos. Então, assim, planos de casal, né? Pensando no futuro. Então, a gente contou um pouquinho do que a gente pensava, o que a gente estava planejando para os próximos anos e foi tranquilo, sem problema nenhum. E além disso, eu levei algumas outras coisas, por exemplo, teve pessoas que você pode fazer isso, tá? Teve pessoas, amigos nossos que são americanos, que escreveram cartas dizendo: olha, eu, fulano de tal, conheço a Poliana e conheço o James, sei que o relacionamento deles já existe há tantos anos. É como se fosse uma carta de alguém se colocando na brecha por você, né? Dizendo assim: ó, consulado americano, essa é um relacionamento válido, tá? Então a pessoa está se colocando como responsável por você. Não é responsável legalmente, nada disso. É uma carta, gente, pode ser escrita à mão. A pessoa que fez pra gente escreveu no computador, assinou, colocou data e a pessoa colocou o número do CPF e do RG, tá? Pra dar um pouco mais de credibilidade. Então eu levei 2 cartas dessa em mão, levei umas 20 e poucas fotos a mais e levei todas as cópias que eu já tinha. Perguntas foram perguntas muito repetitivas dos próprios formulários, só para ter certeza que a gente estava falando a verdade, sabe? E aí, a agente consular ficou com as fotos, ficou com as cartas das pessoas, dos terceiros que fizeram pra gente. E na hora mesmo da entrevista, a agente consular já falou pra gente: ó, parabéns, você foi aprovado. Espera pelo correio, vai demorar mais ou menos uns 15 dias corridos e 15 dias úteis, e aí você recebe o green card. Essa da dica número 1, tá? Leve ao teu processo as cópias que você tem em casa, não vai perder nada com isso. Se eles pedirem alguma coisa a mais, você já vai ter em mão. Leve coisas que entre o dia que você deu entrada no processo até a hora da entrevista. Se você abriu conta corrente com o teu esposo, se você comprou algum bem material, por exemplo, uma casa, um carro, se vocês adquiriram alguma coisa conjunta, leve esses documentos a mais, porque vão dar mais ainda credibilidade para você naquela hora, se precisar, tá? Vale a pena você tomar esses passos adicionais para se resguardar. Dica número 2, gente, não esquece, traje é muito importante. Lembre que você vai estar indo para uma entrevista num consulado americano. Então, menos é mais, seja bem clássico. E lembre que a estratégia é você se vestir para uma entrevista de emprego, tá? Super traje social, bonitinho, bem clean. E a última dica fique tranquila, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Lembre-se de falar as coisas que sejam exatamente o que você colocou no formulário. Se as tuas respostas derem uma dúvida ali, se você responder um negócio que seja um pouquinho diferente do teu formulário, eles vão questionar. Então, assim, lembre bem o que você escreveu, por isso que é muito importante você ter as cópias, para que também você possa falar exatamente o que tá ali na documentação, né? E a última coisa que eu quero colocar nesse vídeo é os próximos passos. Você pode perguntar: tá, Poli, agora eu fui aprovado pro Green Card, meu Green Card chegou no correio, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Muito importante. Passo número 1, gente, é vocês receberem o Green Card no correio, tá? O Green Card vai ser assim, vai estar dentro do envelope, guarde num lugar seguro. Eu guardo o meu no meu cofre, no meu closet. Então, assim, você não vai ficar precisando usar, a não ser que você viaje. Então, guarde num lugar seguro, não precisa ficar à mostra, porque para repor esse Green Card, eles vão te cobrar uma taxa de $90 e demora bastante, tá? Então, vale a pena você se resguardar. Segundo passo é
O seu green card vai ter a validade de 2 anos, ok? Muito importante isso. O meu green card, ele era de 6 de junho de 2018 e ele era válido até de 6 de junho de 2020, tá? Então, assim, é muito importante você lembrar que quando completar os 2 anos, você tem que dar entrada no green card de 10 anos, tá? Que é a segunda etapa. Agora, Para tudo. Não esquece, gente. Isso é muito importante. eles não vão te mandar nenhum tipo de documentação lembrando você de aplicar para o green card de 10 anos. Então, vai de você tomar essa iniciativa e aplicar para o formulário I-751, que é a remoção de condições do teu green card, da residência permanente, tá? Então, depois do green card de 2 anos, a partir do momento que o teu green card for vencer, você tem 90 dias antes do vencimento para aplicar. Eu sei que é um pouco confuso, mas eu vou dar o meu exemplo para você entender. O meu green card foi emitido dia 5 de junho de 2018. O green card venceria dia 5 de junho de 2020. O consulado te dá até 90 dias antes para fazer a aplicação. Então, eu não quis perder tempo. Dia 5 de março, 90 dias antes de 2020, eu fiz a aplicação do formulário I-751, que é a remoção das condições de residente permanente. O que nada mais é que o green card de 10 anos, que é válido por 10 anos, tá? Então, assim que você fizer esse processo do green card de 10 anos, eu posso até fazer um vídeo depois de como dar entrada nesse próximo passo. Mas depois do green card de 10 anos, você vai ter que esperar 1 ano completo, tá? 1 ano completo com o green card de 10 anos. E você tem a opção de aplicar para cidadania ou não. Tem algumas pessoas que eu conheço que não aplicaram para cidadania e a cada 10 anos elas renovam o green card. Mas no meu caso, eu decidi aplicar para cidadania. Então, depois de 1 ano com o green card de 10 anos, você aplica para cidadania, que é uma outra história. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários. Eu posso até te passar meu WhatsApp, a gente conversa. Quero muito te ajudar. Então é isso aí, gente. Se inscreve no canal. Beijo pra vocês e até a próxima.